pessoal, meu nome é Maíra, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo. Já tô até aqui, ó, com a minha blusinha com símbolo de Hogwarts, né? Especialmente para gravar esse vídeo. E aqui, gente, a gente não vai falar, pelo menos não nesse vídeo de hoje, a respeito da história de vida do Harry e tudo que aconteceu a ele. Eu pretendo até fazer um vídeo sobre isso em breve, mais pra frente, depois que eu terminar todos os livros ali da saga, tá bom? Nesse vídeo especificamente, nós vamos falar sobre ansiedade, abordando as 3 tarefas que o Harry precisou enfrentar no torneio Tribruxo, que é abordado aqui no 4º livro. É importante a gente começar falando um pouquinho sobre a função que a ansiedade tem na nossa vida. Todos nós passamos por situações em que a gente já se sentiu ansioso, já se sentiu com medo na vida. Então, a ansiedade, ela está muito ligada ao perigo, aquilo que a gente antecipa, situações que a gente antecipa como potencialmente perigosas. E a partir disso, o nosso corpo, ele se prepara para lidar com essa situação adversa, nos preparando ou para fugir ou para enfrentar essa situação. Na primeira tarefa, o Harry ele precisa enfrentar um dragão. E quando ele fica sabendo sobre isso, nos dias que antecedem a prova, ele começa a manifestar uma série de sintomas que são descritos ali no livro. E esses sintomas são extremamente, sintomas de ansiedade. Na verdade, ele começa a sentir enjoo para comer, dificuldade de concentração, dificuldade para dormir. Ele tem vários pensamentos sobre fugir daquela situação. Ele tem nó na garganta, irritabilidade, coração acelerado. Ele sente também um formigamento nas mãos, a sensação de que ele está fora do corpo e as suas pernas bambas. Então, como eu falei antes, a ansiedade ela nos prepara para fugir ou para enfrentar essa situação. E nós vemos no Harry vários pensamentos sobre fugir do castelo, né? Ele começa ali a imaginar várias possíveis soluções para aquele problema que ele se encontra. E uma delas seria fugir do castelo, mas aí logo ele começa a perceber que isso não vai dar muito certo. E além disso, o Harry ele é uma pessoa que tem uma grande tendência a enfrentar as situações apesar do medo que ele sente. Por isso ele é muito considerado uma pessoa corajosa, porque a coragem ela tá muito ligada a isso, né? Coragem não é a gente agir numa situação sem medo, e sim, apesar do medo, a pessoa seguir em frente, enfrentando a situação, o problema. Então, os comportamentos que a gente observa no Harry, uma vez que ele decide enfrentar e não fugir do problema, passa a ser a encontrar uma maneira de lidar com aquela situação. Lembrando aqui que dentro da história, a gente está falando de uma situação de risco real. Portanto, ele exige uma solução real. Então, o Harry ele passa horas dentro da biblioteca, junto com seus amigos, tentando encontrar uma forma de lidar com aquele problema, uma forma melhor ali de lidar com essa situação. Aí é interessante a gente pontuar também que eu não vi no Harry, em momento nenhum, uma tentativa de suprimir as emoções, que é algo muito comum que as pessoas, durante a sensação de ansiedade, busquem fazer. Porque todos esses sintomas que eu descrevi ainda há pouco, eles são muito desagradáveis de sentir. Então é natural que a gente queira fugir dessas sensações. Quanto mais a gente foge daquela situação, mais o nosso nível de ansiedade vai aumentando, até porque o nosso cérebro ele começa a ter certeza de que aquela situação realmente era muito maior do que você e que você não tinha realmente qualquer habilidade, qualquer forma de lidar com aquela situação, com aquela circunstância. Então, como eu já disse, a ansiedade ela está muito ligada à nossa resposta de fuga e de luta. Como que isso acontece? Diante de uma situação potencialmente perigosa, e aí pode ser um risco real ou um risco que não é tão real assim, mas
dentro da cabeça, né, da pessoa, a interpretação que ela faz é de que aquilo ali é perigoso por algum motivo. Isso faz com que o sistema nervoso central autônomo seja disparado, especificamente a parte simpática dele, né? Porque o sistema nervoso autônomo ele é dividido entre simpático e parasimpático. Quando a parte simpática, que é responsável por essa resposta de fuga e luta, é disparada, vários hormônios, várias substâncias são liberadas no seu corpo, como adrenalina, noradrenalina, cortisol, e tudo isso vai gerando em nós todos aqueles sintomas já conhecidos da ansiedade, como o coração acelerado, a respiração ofegante, né, a pupila dilata. Então, assim, tem uma série de sintomas de consequências que vão acontecendo no nosso corpo, que se tornam, inclusive, os próprios sintomas da ansiedade, todo aquele desconforto que a gente precisa lidar. E esses sintomas, na verdade, eles podem ser muito úteis diante de uma situação de risco real. Afinal de contas, imagina se o Harry precisasse lidar com um dragão e não tivesse qualquer sensação de ansiedade, qualquer sinal de ansiedade. Ele certamente não teria se preparado, estaria super bem, tranquilo, não teria essa descarga de adrenalina no corpo dele, que possibilitou com que ele fizesse, né, todas as manobras ali para fugir do dragão. Então, bom, na segunda tarefa, o que a gente percebe no Harry de reação enquanto ansiedade, ela vai crescendo à medida que o tempo vai passando. No início ele tá ali muito descansado, porque ainda falta bastante tempo entre a primeira e a segunda prova, e aí ele tá ali mais relaxado, mas à medida que o tempo vai passando, e principalmente quando ele descobre qual será a segunda prova e os desafios que vão ser enfrentados, que no caso ali seria enfrentar um lago com criaturas desconhecidas, onde ele vai precisar ficar 1 hora debaixo da água, procurando algo que foi tomado dele, que faria muita falta e que ele não sabe o que é. Então, com esse excesso de coisas desconhecidas que ele precisa lidar, isso vai aumentando a sua ansiedade, e principalmente esse detalhe de ter que ficar 1 hora dentro da água é que torna aquilo tudo mais desesperador para ele. Então, mais uma vez, ele começa a ter crises de ansiedade, ataques de pânico, né, todas aquelas emoções ali que nós já vimos. E o Harry também, ele volta para a biblioteca, né? Volta ali a repetir aquele comportamento de buscar uma solução, de encontrar algo que possa fazer com que ele permaneça essa 1 hora debaixo da água, e não encontra, ele não consegue encontrar uma solução sozinho. E o Harry, ele é um pouquinho orgulhoso, né? Ele dificilmente ele vai até as pessoas procurar ajuda. Isso é algo que ele recebe muitas vezes de forma externa. As pessoas vêm até ele, mas dificilmente ele se dirige até elas buscando esse tipo de ajuda. Na verdade, o que passa pela cabeça dele naquele momento é desistir. Mais uma vez a gente vê aquela resposta de fuga ali se apresentando para ele, a tentação de evitar toda aquela situação. E se ele de fato faz isso, o que pode acontecer? Ele sentiria um alívio imediato de não ter que passar, não ter que lidar com aquela circunstância, porém, ele teria que arcar com as consequências daquilo. Então ele já começa a imaginar todas as pessoas que estariam rindo dele, as pessoas que possivelmente poderiam ficar desapontadas com ele. E nesse ponto aqui, a gente pode imaginar que os pensamentos dele nem estavam tão distorcidos assim, uma vez que a gente conhece o ambiente ali que ele está vivendo, né? E a gente sabe que essas reações seriam muito prováveis em relação às pessoas. Certamente teriam aqueles que iriam rir, iriam caçoar, e certamente teriam aquelas pessoas que depositaram nele uma expectativa muito alta e estariam ali se frustrando. Porém, o Harry aqui, ele já demonstra uma preocupação com essas opiniões muito grande, que pode também estar ligado a esse orgulho que ele sente, mas pode estar ligado a muitos outros aspectos relacionados à história de vida dele. Mas eu não vou entrar nesse assunto no vídeo de hoje, isso aí a gente deixa para um próximo. A
terceira e última tarefa é aquela que o Harry encara como possivelmente a mais fácil que ele teria que lidar ali. Nessa tarefa, a ansiedade dele não aparece muito intensa. E a gente pode entender os motivos disso pelo fato de que, além dele considerar a tarefa mais fácil, ele considera que tem habilidades para lidar com aqueles obstáculos, né? Nem expliquei qual seria a tarefa. Ele entraria em um labirinto e precisaria passar por alguns obstáculos, algumas criaturas mágicas e chegar até o centro daquele labirinto para pegar a taça. A partir daí, ele já começa a se lembrar de que em outros anos da sua vida, em outras circunstâncias, ele já enfrentou perigos parecidos, né? Então ele sabe feitiços de desarmar e tudo mais. Então ele se sente ali nessa prova mais apto, fora o fato de que ele acabou de passar por 2 provas e já está se sentindo muito mais autoconfiante. Então é isso que acontece, quanto mais apto ele se sente ali naquela situação, menos ansiedade ele experimenta. Inclusive, o Vicente Caballo, ele descreve no seu livro uma técnica psicológica, né, uma técnica cognitiva, que é justamente isso, né, a gente voltar a nossas experiências passadas ali, onde a gente precisou lidar com situações negativas. Porque qual é a tendência que a gente tem na ansiedade? É a gente imaginar que a situação é muito maior do que a nossa capacidade. A gente tem uma tendência a subestimar a nossa capacidade de lidar com situações negativas, lidar com situações que saem do eixo. Mas se nós recorrermos a experiências anteriores na nossa própria vida, a gente vai ver que quando as coisas aconteceram, porque elas acontecem, nós conseguimos lidar, nós passamos por aquela etapa. E foi exatamente isso que o Harry fez. Ele começou a lembrar de todas as situações que ele passou, que ele já enfrentou, que ele conseguiu lidar, e isso deixou ele muito mais relaxado, muito menos ansioso, por se considerar mais apto para enfrentar aquela prova. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido também. Se você gostou, deixa aqui uma curtida pra mim, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e até o próximo vídeo.